Você quer brilhar na prova das ciências médicas? Ah, meu amigo, minha amiga, então você está no canal certo, o canal Aprendi com o Papai, que vai te fazer destruir na prova das ciências médicas. Hoje eu tenho para você um texto que literalmente brilhou na avaliação das ciências médicas. Um textinho que tirou só 75 pontos em 80 nas ciências médicas, e eu quero trazê-lo para vocês hoje de ponta a ponta, parágrafo por parágrafo, para vocês perceberem do que a banca gosta, o que a banca quer. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer brilhar na prova das ciências médicas. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo de um texto que tirou 75 em 80 pontos na avaliação da banca do tema da prova do ano passado, a questão médico-paciente na atualidade. Quero trabalhar e mostrar para vocês todos os parágrafos desse texto, como ele se organizou e principalmente porque ele é um bom texto, porque ele deve ser bem avaliado e foi bem avaliado na banca das ciências médicas. O texto já começa com uma referência muito interessante à obra Torto Arado. Torto Arado, que nessa edição do exame tinha sido colocado como uma das obras propostas, e a aluna aproveitou para colocá-la como repertório sociocultural, mesmo eles não tendo pedido para fazer essa referência de uma maneira direta. A aluna soube fazer muito bem. Olha como é que ela começa. Ela começa dizendo assim: o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, retrata um cenário no qual as práticas relacionadas à saúde se baseiam num princípio do acolhimento e do conforto, sendo realizadas na própria residência do curandeiro da comunidade apresentada. Ela começa fazendo uma contextualização por meio de citação de obra. E ela escolheu a obra que apareceu na prova das ciências médicas, a obra que foi sugerida. Sempre que você tiver essa brecha de se referir às obras dadas, às obras pedidas no ano da sua prova, faça isso porque fica muito legal e eles gostam bastante. Ficou literalmente genial. E aí ela vai amarrar essa ideia do curandeiro da obra Torto Arado. Ela vai dizer assim, ó: sabe-se, no entanto, que a desumanização dos atendimentos médicos na atualidade afasta a realidade concreta desse universo fictício. Nesse período, ela está apresentando o ponto de vista dela, esse ponto de vista relacionado à desumanização da medicina, desumanização da prática médica. Neste momento, ela está apresentando para nós o que seria chamado de tese. Então, ela começou com a contextualização do Torto Arado, agora apresentou uma tese e logo na sequência ela vai falar o seguinte: nesse sentido, faz-se relevante analisar a mercantilização da medicina e a falta de tratamentos integrativos como fatores que deterioram a relação médico-paciente. Ela já apresentou logo de cara quais seriam os argumentos desenvolvidos ao longo do texto, de uma maneira muito semelhante ao que é feito no Enem. Ela já apresentou quais seriam os argumentos desenvolvidos ao longo da própria argumentação. Fez uma excelente estratégia que é válida para as ciências médicas, para o Enem e para qualquer outro vestibular. Você antecipar os seus argumentos na introdução é uma estratégia muito positiva e muito bem vista. É interessante você observar também que esse texto na introdução utiliza conectivos. Muitas vezes os alunos pensam que a prova das ciências médicas não gosta de conectivos. Não existe isso. O Enem ama conectivos, mas você pode colocar conectivos também em outras provas. Ela colocou, por exemplo, sabe-se, no entanto, depois colocou nesse sentido. Ela está pincelando conectivos ao longo de toda a introdução, o que é extremamente válido e faz com que o texto fique bem amarradinho. Você não precisa de ter medo de colocar conectivos, porque você está fazendo a prova das ciências médicas. Pode colocá-los com naturalidade, inclusive com abundância. E aí ela vem para a argumentação. Observa-se a princípio,
esse a princípio também desempenhando essa função de conexão, que a lógica capitalista pode comprometer as atividades clínicas. Esse seria o tópico frasal. Essa seria a ideia central do argumento que será apresentado neste parágrafo. A ideia de que a lógica capitalista compromete ou pode comprometer as atividades clínicas. E ela vai sustentar essa ideia. Ela vai dizer: por ser um sistema que visa ao lucro, o capitalismo prega a prevalência de metodologias que promovam maior retorno financeiro. Frente a isso, muitos profissionais da área da saúde se apropriam dessa ótica e objetivam realizar um maior número de consultas diárias a fim de obter um ganho econômico mais elevado. Como desdobramento disso, os médicos passam a ser mais rápidos e o diálogo entre médico e a pessoa atendida se torna mais superficial, o que acarreta uma anamnese imprecisa e ineficaz. Nesse ponto, ela está fazendo a defesa, está apresentando a defesa para o tópico frasal apresentado, que demonstra que a lógica capitalista vai comprometer as atividades clínicas. Está muito bem sustentado, muito bem defendido. Depois que ela termina essa defesa, vem um próximo período para fazer o fechamento do parágrafo. Ela diz: dessa forma, a apropriação desse ideal mercantilista pela medicina resulta em um distanciamento entre o profissional e o enfermo. Ela fez o fechamento do parágrafo. Olha como é que está sinalizadinho que ela vai fechar o parágrafo. Ela começa o período com dessa forma. O dessa forma que passa a ideia de conclusão para trazer o fechamento da ideia que conduz todo o raciocínio do parágrafo de desenvolvimento. Observações interessantes que merecem o nosso destaque. Nós temos, por exemplo, conectivos como o desdobramento disso, dessa forma, frente a isso. Ela apresenta vários conectivos na troca de períodos, o que deve ser visto como algo extremamente interessante, muito bem feito em termos de coesão textual. Ela traz uma discussão direcionada para a área da medicina e um repertório sociocultural relacionado mais à geografia, uma questão da lógica capitalista. Ficou um parágrafo muito bem feito, muito bem conduzido e muito organizado. Por isso, esse texto merece, de fato, os nossos aplausos. E aí, continuando a argumentação agora no segundo parágrafo, ela diz: além disso, já começa com conectivo e diz: a escassez de consultas que considerem questões para além do físico acentua a desumanização das práticas da saúde. Ela está falando de consultas, a falta de consultas que considerem questões além do físico. Esse seria o tópico frasal do segundo argumento, a ideia central. A ideia central está nesse primeiro período que já começa com um além disso, para demonstrar que ela vai apresentar um novo problema, um novo desafio. E ela sustenta. Nesse contexto, Michel Foucault utilizou o termo medicalização para destacar a influência da medicina em quase todos os aspectos da vida. Partindo desse pressuposto, fica claro que tradições, crenças religiosas e fatores socioeconômicos devem ser considerados em um atendimento, haja vista o impacto dessas práticas médicas em outros âmbitos cotidianos. Esse foi o momento da sustentação da ideia, da argumentação dela. Belíssima sustentação, inclusive, utilizando mais um repertório sociocultural. Agora ela apresenta o Michel Foucault. Se você for reparar, esse texto apresenta repertórios em todos os parágrafos. No primeiro parágrafo, o livro torturado. No segundo parágrafo, a questão da lógica capitalista. E agora, no terceiro parágrafo, a ideia do Michel Foucault. Ou seja, é um texto com abundância de repertórios socioculturais, que é algo que a prova das ciências médicas também vai gostar bastante, visto a boa avaliação que esse texto recebeu. E aí a gente vem para o fechamento. Logo, a negligência dessas questões pelo profissional configura-se como um silenciamento do paciente, que muitas vezes é restringido a abordar apenas suas condições físicas. Olha que interessante.
ela faz o fechamento do parágrafo bem demarcadinho. Ela já começa o fechamento do parágrafo com logo. Além do logo, você vai perceber que nós temos nesse parágrafo, nesse contexto, partindo desse pressuposto, nós temos uma organização coesiva muito boa, muito bem feita na redação, que realmente é um texto para se tirar o chapéu pelo uso de repertórios socioculturais, uso de conectivos, ausência de repetição de palavras. É um texto realmente de quem merece entrar numa faculdade de medicina. E aí a gente vai ver o parágrafo de conclusão, que é algo bem diferente do Enem, mas que você consegue fazer bons parágrafos conclusivos sem proposta de intervenção. Eu gosto de dizer que para a prova das ciências médicas, você só vai utilizar proposta de intervenção se for solicitado. Se não pedirem para você proposta de intervenção, você faz uma conclusão mais seca, sem proposta de intervenção, como essa aluna fez. Ela começa já a conclusão com portanto. Portanto, conectivo conclusivo clássico. E ela diz: portanto, fica nítida a importância de analisar a relação médico-paciente como maneira de avaliar a eficiência dos atendimentos. Esse primeiro período ele faz nada mais e nada menos que uma retomada da ideia central do texto. O primeiro período ele retoma a ideia apresentada já na introdução, ele está retomando a ideia colocada no texto. Para fechar, ela diz: assim, conectivo passando a ideia de conclusão, evidencia-se o tratamento humanitário como um caminho para se alcançar a realidade fictícia, olha que interessante, apresentada por Vieira Júnior. Ela fecha o texto retomando o repertório da introdução, o que é um caminho muito eficiente, muito bacana e que pode funcionar para você também numa prova como a prova das ciências médicas. O texto ficou cíclico, ele começa e termina no mesmo ponto e ele tem um excelente desenvolvimento de ideias. Para ser muito sincero em relação à análise desse texto, eu não consigo nem te falar em qual parte ele perdeu ponto e por que ele perdeu ponto. É um texto muito bem feito, muito bem escrito. Se eu estivesse corrigindo, confesso que eu daria nota máxima para essa redação. Mas a prova das ciências médicas é uma prova muito rigorosa, tanto que nós pegamos para analisar um texto 75 em 80, que é a nota mais alta que eu tive notícia na última edição. Ou seja, é uma prova com excesso de rigor. Exatamente por isso você precisa de buscar a perfeição. Busque a perfeição no uso variado de conectivos, no uso de argumentos, repertórios socioculturais e lembre-se de fazer uma conclusão sem apresentar diretamente o que seria uma proposta de intervenção, a não ser que seja solicitado pela prova. E aí, gostou desse texto? Achou bacana esse vídeo de agora? Se você gostou, clique no joinha para nós, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e se você quiser estudar comigo para ciências médicas, se você deseja conhecer os cursos mais completos de redação para garantir a sua vaga em uma das faculdades mais concorridas de Minas Gerais, me adicione no Instagram no @aprendicompapai e me peça informações sobre os meus cursos para ciências médicas. Certamente eu vou conseguir te ajudar a realizar o seu sonho de passar em medicina. Tamo junto? Então maravilhoso, um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!